Muito bom dia a todas e a todos. É um gosto iniciar esta audição, que é uma audição conjunta entre a Comissão, a 12ª Comissão e a Comissão do Trabalho e Segurança Social, e cumprimento todos os senhores e senhores deputados desta Comissão, na pessoa do seu Presidente, o Sr. Deputado Pedro Roque. Nós vamos dividir a condução dos trabalhos. O senhor Deputado, o Sr. Presidente, deu-me a honra de ser eu a iniciar e, portanto, será o Sr. Presidente a fazer a conclusão, portanto, a intervenção final. Nós temos uma grelha em que 5 minutos para cada grupo parlamentar e 5 minutos por grupo parlamentar para a entidade que nos visita. A primeira a falar é seguramente o grupo parlamentar requerente, que é o Bloco de Esquerda. Esta audição já foi combinada, já foi votada, já foi pedida em julho deste ano. Só agora houve a oportunidade de a concretizar e faz parte de um conjunto de 3 audições sobre o mesmo tema, que é a precariedade, a eventual precariedade, e, portanto, vamos não só ouvir os representantes dos trabalhadores precários, enfim, que depois os grupos parlamentares tratarão de questionar qual é o nível de representação, e também iremos ouvir a ACT, portanto, a Autoridade para as Condições de Trabalho neste âmbito, e também iremos ouvir o Conselho de Administração da Fundação de Serralves. Portanto, e com estas três audições fechamos este pacote que foi decidido há uns tempos. E, portanto, sem mais demora, vou passar a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao Sr. Deputado José Soeiro. É o Sr. Deputado que vai fazer a intervenção. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser rigorosa com os tempos. Está bem? Ok, obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar os educadores e educadoras de Serralves que estão aqui. Queria dar-vos as boas-vindas à Assembleia da República e dizer que é para nós muito importante que esta audição se tenha finalmente concretizado e hoje se esteja a realizar. Como foi dito pela Sra. Presidente, nós em julho pedimos com caráter de urgência que fossem ouvidos os trabalhadores precários de Serralves que tinham sido descartados e que, portanto, tinham sido deixados numa situação em que deixaram de ter trabalho e deixaram de ter rendimento, e que fosse também ouvida a Administração e a Autoridade para as Condições de Trabalho. Na realidade, a própria Administração foi convidada para estar aqui hoje, mas não decidiu que hoje não era um dia em que tivesse disponibilidade para marcar presença, o que lamentamos, mas esperamos que muito em breve a Administração possa ser ouvida. Estamos a falar de mais de 2 dezenas de trabalhadores, se tivermos em conta os educadores, os arte-educadores e também os técnicos externos, que foram, em plena pandemia, colocados numa situação de aflição ao terem perdido não apenas o seu trabalho, mas ao não lhes ter sido garantida nenhuma forma de proteção ou de continuidade do seu rendimento. Estamos a falar de uma situação que acontece numa instituição que tem um peso muito particular no campo cultural e particularmente na cidade do Porto e em toda a região norte. Estamos a falar de uma instituição que, até por ter financiamento público, deveria ter uma especial responsabilidade em dar o exemplo e que, à semelhança do que aconteceu com a Casa da Música, em período de pandemia, deu o pior exemplo do ponto de vista das práticas, das más práticas laborais, da desconsideração e do desrespeito para com os trabalhadores que, no fundo, são também quem faz aquela instituição. Isto é, todos os trabalhadores que desempenham funções essenciais de mediação entre o público e as exposições, mas também de realização de atividades, seja com as famílias, seja com a comunidade, com as escolas, até com prisões, outras instituições
com quem desenvolvem essa atividade e que dizem respeito aos vários polos de Serralves, ou seja, estamos a falar de trabalhadores que desenvolvem essas atividades no museu, mas também no jardim, mas também na Casa do Cinema, segundo julgo saber, mas que poderão confirmar. Tanto quanto foi público também, os trabalhadores de Serralves, os trabalhadores precários, a Falso Recibo Verde em Serralves, propuseram à instituição, durante o período em que ela foi encerrada ao público, a manutenção de atividades, nomeadamente noutros formatos, nomeadamente online, evidentemente. Os trabalhadores foram, contudo, descartados com a alegação de que a instituição tinha deixado de funcionar, ou seja, estava encerrada ao público, ainda que, tanto quanto sabemos também, se tenham mantido várias atividades online. Nós fomos confrontados nesta situação com um problema que tem duas temporalidades. Desde logo, um problema de um desrespeito generalizado pela legislação do trabalho que acontece em Serralves, como acontecia na Casa da Música e em muitas outras instituições culturais. É preciso lembrar que na Casa da Música a administração veio a este Parlamento dizer que não tinha falsos recibos verdes e hoje a Autoridade para as Condições de Trabalho já enviou para o Ministério Público a comprovação de que havia mais de 40 trabalhadores a falso recibo verde naquela instituição. O mesmo acontece em Serralves. As administrações começam sempre por negar que desrespeitam a lei e quando existe intervenção verifica-se que de facto existe uma enorme impunidade no modo como estas instituições têm violado a lei. A situação de Serralves foi particular, teve um aspecto curioso, que foi a própria Ministra da Cultura ter vindo ao Parlamento anunciar, em julho, creio eu, anunciar que a ACT tinha feito uma inspeção, uma ação inspectiva em abril e que tinha concluído não haver indícios de violação da legislação laboral ou da existência sequer de trabalho que estivesse a ser erradamente enquadrado como prestações de serviço. Ora, nessa altura, nenhum dos trabalhadores tinha sido ouvido para a Autoridade para as Condições de Trabalho. Ou seja, a Sra. Ministra da Cultura veio aqui anunciar uma suposta ação inspectiva que teria chegado a conclusões, quando essas conclusões, a terem existido, teriam de ter existido sem que nenhum trabalhador tivesse sido ouvido. E, portanto, nós temos um problema que vem de trás, que é o problema dos falsos recibos verdes, e temos um problema candente neste momento, que é a situação em que foram colocados estes trabalhadores. Nesta primeira fase, creio que o que nos importa perceber é quantos trabalhadores estão envolvidos, qual foi a situação exata, quais foram as diligências e o diálogo que Serralves estabeleceu com estes trabalhadores e quais são, neste momento, as vossas grandes preocupações. Muito obrigado e queria saudar muito a vossa presença aqui no Parlamento. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra em representação dos trabalhadores, a Patrícia Duval, a quem agradeço a presença, e assim como todos vós. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente, excelentíssimos Srs. Presidentes das Comissões e Srs. Deputados, bom dia. Antes de mais, queremos agradecer a oportunidade de podermos expor a Vossas Excelências a nossa situação. Somos educadores do Serviço Educativo Artes da Fundação de Serralves, o rosto da Fundação, a linha da frente. 184.621 pessoas participaram em atividades do Serviço Educativo em 2019. A equipa do Serviço Educativo Artes tem 3 pessoas com contrato de trabalho, a coordenadora, a assistente e a produtora, e 25 educadores em regime de prestação de serviços, não tendo um único educador a contrato. Somos uma equipa de profissionais especializados em diferentes áreas disciplinares, investigadores, artistas, arquitetos, curadores, historiadores. Muitos educadores têm décadas de experiência na arte e educação e na mediação. Somos uma equipa altamente qualificada, num registro precário, colaborando em permanência com Serralves. No início da pandemia, a 12 de março, pedimos esclarecimentos à coordenação do Serviço Educativo Artes sobre as medidas definidas por Serralves para esta situação. Não existindo medidas previstas, fizemos um plano de emergência em 2 áreas, cancelamento de atividades e teletrabalho, que enviamos com caráter de urgência à Fundação no dia 17 de março. As propostas incluíam vários tipos de atividades à distância para públicos diferentes e 3 propostas de compensação por atividades canceladas. A Fundação demorou 15 dias a responder,
tendo recusado todas as nossas propostas, alegando dificuldades orçamentais e impossibilidade de trabalho à distância pelas limitações do estado de emergência. A única proposta de alguma forma de compensação seria o adiantamento de 50% do valor de uma única atividade a apenas 6 educadores. Esta proposta não foi aceita porque implicava a garantia de disponibilidade integral numa data ainda a definir unilateralmente pela Fundação. A maior parte dos projetos educativos suspensos estava já orçamentada. A Fundação é financiada, como sabem, pelo Orçamento do Estado via Fundo de Fomento Cultural e 3 programas do Serviço Educativo têm ainda financiamento do Portugal Inovação Social. A Fundação recebeu ainda um reforço de verbas das transferências do Fundo de Fomento Cultural, recebendo 4,6 milhões de euros, mais 132 mil euros do que em 2019. Consideramos que, para além das responsabilidades legais, as instituições têm também responsabilidades sociais, morais e éticas a cumprir, tal como sustentado no comunicado de 29 de abril do coletivo CT Escultura, integrado pela Comissão de Trabalhadores da Fundação de Serralves. A denúncia pública que fizemos inicialmente foi na forma de um apelo à administração, na pessoa da doutora Isabel Pires de Lima, para que fizesse honrar as responsabilidades sociais e éticas da Fundação para com a equipa de educadores, tal como havia defendido publicamente em manifesto que apelava às instituições culturais do país para que cumprissem estas responsabilidades. Não obtivemos qualquer resposta até hoje. A contínua recusa de resolução pela Fundação, mesmo depois do reforço orçamental, do fim do estado de emergência e da reabertura ao público, levantou outras questões, revelando a insustentabilidade da precariedade do nosso vínculo laboral. Apesar da nossa relação laboral com a Fundação ser até ao momento de trabalhador independente, na realidade prestamos a nossa atividade nas condições de trabalho por conta de outrem, de acordo com as características reconhecidas e enumeradas na lei, que podemos depois detalhar. No que concerne às atividades, a Fundação só paga efetivamente as horas de contacto com o público, mas todas as atividades que fazemos exigem preparação prévia, investigação, concepção, produção de textos, preparação de espaços, equipamentos e materiais, ou seja, parte substancial do nosso trabalho não é remunerado. Temos volumes de rendimentos, por isso, diversificados ao longo do ano, que não permitem a muitos educadores garantirem a sua subsistência exclusivamente com o trabalho da Fundação. No entanto, os turnos ou dias reservados em exclusividade para a Fundação, nós somos obrigados a dar 3 dias ou 6 turnos de disponibilidade exclusiva para a Fundação de Serralves, e estes dias não são alterados ou afetados pela acumulação de trabalho com outras entidades. Não somos chamados apenas quando alguma entidade externa pede uma atividade, estamos disponíveis em permanência para a programação da própria atividade da Fundação, em atividades permanentes que se repetem todos os anos e que estruturam a programação da Fundação. Consideramos que o nosso trabalho pode beneficiar a Fundação neste momento de crise, como tem acontecido ao longo de décadas, sendo este facto reconhecido pelas diversas coordenações e direções, inclusivamente pela mais recente direção e coordenação, que o afirmaram nas 2 únicas reuniões que tivemos até ao momento com estas entidades. Solicitamos formalmente a revisão do vínculo dos educadores no dia 11 de maio. Era uma situação que tentávamos já resolver com a coordenação sem resultados há vários anos. Fomos informados numa reunião de 14 de maio que a direção do museu e a coordenação do serviço educativo iriam iniciar um processo interno de redefinição do serviço ao longo de 2 ou 3 meses, face às condições atuais, e que apenas depois desse processo definiriam os moldes do trabalho dos educadores do Serviço Educativo Artes. Após reforço desse pedido, a resposta da Fundação chegou a 11 de julho. Sim. Considerando a Fundação que não existia qualquer situação a regularizar, porque não existiria qualquer situação de falsos recibos verdes. Lamentamos que Serralves não tenha conseguido até ao momento encontrar estratégias consistentes face à crise para o Serviço Educativo Artes, ao contrário de outros serviços da mesma Fundação, bem como de outras instituições culturais nacionais. E termino a minha intervenção aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Se quiser que seja distribuído por todas as senhoras e senhores deputados a sua intervenção, basta enviar por mail. Se quiser enviar agora, será de imediato distribuído. E muito obrigada pela intervenção. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Barroso de Melo, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado, 5 minutos, por favor. Certíssimo, muito obrigado, Sra. Presidente.
Eu quero, obviamente, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, começar por agradecer a vossa presença, que muito nos ajuda também a perceber a vossa situação e de que forma que a Assembleia da República também pode compreender o vosso caso da melhor forma. Obviamente, nós tivemos a oportunidade também de falar diretamente entre o Grupo Parlamentar e o Grupo de Trabalhadores, portanto, obviamente, já fomos também acompanhando este caso ao longo deste tempo, mas é verdade que a vossa presença aqui nos permite um novo momento de esclarecimento. E é verdade que estes casos de queixa de um conjunto de trabalhadores e legitimamente relativamente à sua situação laboral em instituições culturais não é a primeira esta situação de Serralves, e nós temos assistido a alguns padrões de comportamento que obviamente identificamos, sobre os quais também temos opinião própria e acho que ela vai sendo relativamente evidente, mas que, tal como noutros casos anteriores, nós começamos por ter uma grande resistência em relação à admissão de haver trabalho precário nestas instituições culturais. Eu digo isto porquê? Porque, a determinada altura, a Fundação de Serralves fez chegar uma carta em que refere que, relativamente aos prestadores de serviços, e nomeadamente no serviço educativo da Fundação de Serralves, que estes são prestadores de serviços externos que não têm um vínculo laboral com a Fundação de Serralves e que, na verdade, prestam apenas serviços que são solicitados consoante as necessidades da Fundação de Serralves. Ora, uma das considerações que é feita é de que os prestadores de serviços, neste caso, como eles os referem, prestam serviços consoante a sua disponibilidade, que não são obrigados a qualquer dever de exclusividade e que não têm um horário regular. Ora, sobre isto é importante, se há de facto uma objeção relativamente à licitude do vínculo que neste momento possuem com a Fundação de Serralves, é importante nós fazermos aqui algumas perguntas para tentarmos esclarecer a situação de facto e percebermos o que é que encontramos neste caso em concreto. Em primeiro lugar, e fazendo uma consideração prévia, parece haver alguma confusão entre o que constitui um vínculo, um contrato de trabalho e a necessidade de exclusividade ou o horário completo. Esse é um padrão que de facto vamos encontrando e que não corresponde à verdade. Disse-o em audição também com a administração da Casa da Música. O horário completo e disponibilidade e exclusividade não é igual à existência ou não existência de um contrato de trabalho, porque o contrato de trabalho pode ser em part-time e, portanto, não é isso que justifica a inexistência de um contrato de trabalho e, portanto, é importante nós percebermos outras coisas para perceber qual é, de facto, o tipo de vínculo que devia estar estabelecido, ou que está, ou que não está estabelecido com a Casa da Música para o exercício destas funções. E sobre isso eu tinha um conjunto de questões, como dizia, que eu acho que são relevantes. Em primeiro lugar, e há bocado o meu colega José Soeiro, do Bloco de Esquerda, também já pegou nessa situação, nós sabemos que houve um processo inspectivo da ACT em abril. Esse processo inspectivo não deu comprovada a existência de relações laborais que necessitassem de um vínculo que não o da prestação de serviços. Tanto quanto sabemos, nesse processo inspectivo, obviamente não foi possível fazer a inspeção in loco pelo facto de estarmos durante o confinamento e, portanto, não havia atividade desenvolvida. Isso é, obviamente, compreensível, mas tanto quanto percebemos, não houve nenhum contacto com os trabalhadores que se sentiam afetados. Desse ponto de vista, como nós sabemos, há um novo processo inspectivo. Creio que neste momento já estarão a ser contactados os trabalhadores. A primeira pergunta que eu vos colocaria era exatamente perceber de que forma é que está a decorrer esse processo na vossa perspectiva desse contacto com a ACT, qual é a vossa impressão até este momento, como é que tem sido esse diálogo, para percebermos também qual é o enquadramento desta nova atividade inspectiva já com o contributo dos trabalhadores, e depois confirmar aqui um conjunto de coisas que vocês foram dizendo em diversos documentos que nos foram fazendo chegar e que era importante nós percebermos também para perceber o tipo de vínculo que temos aqui. Uma delas é perceber se, de facto, na equipa do serviço educativo, neste momento, há cerca de 28 trabalhadores, apenas 3 com contrato de trabalho e 25 a prestação de serviços, portanto, com contrato de recibo verde. 2, se há, de facto, uma obrigatoriedade da disponibilidade mínima de 3 dias por semana para estes colaboradores. Se há obrigação de comunicar a indisponibilidade com um mês de antecedência e se a Fundação de Serralves se reserva o direito de não autorizar a ausência do trabalhador. Por outro lado, perceber também de que forma é que foi, porque a determinada altura alegaram que tinha havido um pedido de um compromisso de 2 anos para com a Fundação de Serralves e queria perceber o enquadramento deste pedido de compromisso também, porque acho que é relevante para este caso. E depois perceber algumas coisas mais concretas do cotidiano, ou seja, se estes trabalhadores em recibo verde
se prestam atividades de coordenação, qual é a percentagem de rendimentos que vem da Fundação Casa da Música, que tipo de horários é que fazem, da Fundação de Serralves, peço desculpa, que tipo de horários é que fazem, normalmente também percebemos o tipo de relação semana a semana, e eu vou terminar, Sr. Presidente, e também perceber se tem subordinação hierárquica, se utilizam materiais da Fundação, e se nos podiam também falar sobre a antiguidade dos trabalhadores na Fundação de Serralves, para nós conseguirmos ter um quadro mais ou menos completo de que tipo de relação laboral é que estamos a falar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora novamente a palavra à Raquel Sambado. Tem a palavra, por favor, para a resposta. Ora, então, muito bom dia a todos. Quero, mais uma vez, tal como a minha colega, agradecer a oportunidade de estar aqui a prestar estes esclarecimentos. Foram muitas as questões levantadas neste momento. Vou tentar dar resposta nestes 5 minutos. Em relação à questão, tentando estruturar isto, em relação à questão de nós estarmos a alegar sermos falsos recibos verdes e em relação àquilo que é o nosso entendimento e o entendimento de muita gente, porque nós temos consultado, como devem imaginar, profissionais que nos podem orientar nesta matéria. De acordo com a lei, há alguns critérios que definem aquilo que deve ser um contrato de trabalho por conta de outrem. Critérios dentro dos quais nós sentimos que nos enquadramos na grande maioria, e a lei nem sequer pressupõe que se cumpram todos os critérios. Aquilo que a lei diz é que devemos obedecer uma hierarquia. Nós obedecemos a uma hierarquia. Os 3 profissionais que aqui foram referidos, que têm um contrato, não são educadores, portanto são, digamos, a equipa de coordenação do serviço educativo, composto por uma coordenadora, uma administrativa e uma produtora. Todos os educadores respondem a esta hierarquia, portanto respondem a esta equipa de quem recebem ordens de diversas naturezas. Nós somos 25, éramos 25 educadores na altura em que o museu fechou, e também me cabe aqui abrir um parênteses para dizer que estamos aqui a representar 23 desses educadores, mais 12 antigos educadores que também foram chamados pela ACT, portanto também se revêem neste processo e também estamos aqui a representá-los. Portanto, só não estamos a representar 2 educadores. Isto para vos dizer, nós respondemos a uma hierarquia. Estas 3 pessoas dão ordens direitas aos educadores. Por outro lado, há a questão do horário. O horário pode não ser definido no sentido de ser um horário absolutamente regular, mas é um horário que é determinado semanalmente pela Fundação de Serralves. Nós todas as sextas-feiras recebemos o nosso horário para a semana seguinte, o que também em si poderá ser um exemplo de hierarquia. Portanto, aqui também faz sentido referir a questão da obrigatoriedade dos 3 dias ou 6 turnos, entenda-se por turno uma manhã ou uma tarde. Portanto, estamos a falar de 3 dias mínimos de disponibilidade, sendo que não há, por parte da Fundação de Serralves, nenhum tipo de compromisso no sentido de assegurar que temos algum trabalho nesses 3 dias. Nós podemos passar uma semana, um mês, 2, 3 meses sem sermos chamados, mesmo que tenhamos essa disponibilidade mínima. Lembrar também que muitos colegas têm uma disponibilidade muito superior aos 3 dias mínimos exigidos. A questão do mês de antecedência foi uma questão que nos foi comunicada pela nossa coordenadora numa reunião, dizendo que se quisermos alterar pontualmente a nossa disponibilidade, porque enquanto aparentemente trabalhadores independentes podemos ter funções noutro lugar pontualmente, temos que pedir autorização à coordenação do serviço educativo que, de acordo com a sua capacidade de resposta à nossa substituição, poderá ou não autorizar. De referir que houve já questões profundamente graves de afastamento de colegas educadores por não cumprirem esta exigência dos 3 dias mínimos de disponibilidade, nomeadamente num período posterior a uma licença de maternidade. Portanto, estamos a falar de uma mãe com uma criança de meses que tem que reduzir a sua disponibilidade e é afastada deste serviço educativo. Em relação aos nossos honorários, isto também tem a ver com a questão da legalidade, os nossos honorários são-nos pagos mensalmente.
Portanto, todos os meses é calculado aquilo que nós temos a oferir da Fundação de Serralves. Exercemos as nossas funções nas instalações da Fundação de Serralves, usando materiais que são da Fundação de Serralves. Todos os equipamentos pertencem à Fundação. Usamos identificação, dizendo qual é a nossa função e qual é o nosso nome, portanto, identificação de staff da Fundação. Em relação a outra questão que aqui levantou, que tem a ver com os projetos que implicam um compromisso de 2 anos, e eu vou dar aqui um testemunho muito pessoal. Eu fui uma das pessoas a que recebeu o convite para um desses projetos. Era um projeto em parceria com a Câmara do Porto, para trabalhar com as escolas profissionais do município. Isto aconteceu precisamente há um ano, em outubro. Eu, entretanto, comecei a dar aulas, porque, enfim, é totalmente insustentável este lugar de educador em exclusividade que eu fui durante 10 anos, e convidaram para esse projeto. Eu tive que recusar 30% do horário que me foi proposto na escola para aceitar este compromisso com a Fundação de Serralves. O projeto nunca começou, supostamente ainda tenho mais um ano de projeto, nunca me foi dito absolutamente nada em relação a este assunto. Em relação aos rendimentos, eles são muito variáveis, como devem imaginar, depende não só da disponibilidade que os educadores dão, uns dão 3 dias, outros dão 7, eu dei 7 dias durante 10 anos, e também dependem muito do período do ano, porque estamos profundamente dependentes da sazonalidade do nosso trabalho, que muito essencialmente é com escolas e, portanto, é um trabalho bastante sazonal. Julgo a antiguidade dos trabalhadores. Há educadores que estão no serviço educativo desde 1992. Sim. Eu ainda não ia interrompê-la, mas muito obrigada. Muito obrigada. Quase cumpri. Bom, vamos agora então passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. A Sra. Deputada Germana Rocha, por favor, tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, quero naturalmente cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, os representantes dos trabalhadores do setor educativo da Fundação de Serralves aqui presentes, agradecer a exposição que aqui fizeram, bem como toda a documentação que enviaram à Comissão. Mas acho que, antes de mais, impõe-se que se faça aqui um enquadramento deste assunto que vos trouxe hoje à Assembleia da República. Porque temos uma situação antes da pandemia e uma situação pós-pandemia e no decorrer da pandemia que ainda está longe de terminar. E digo isto porque há aqui uma questão base, que já falaram, que é que tipo de vínculo é que têm estes trabalhadores à Fundação de Serralves. Ou seja, a grande questão é se trata ou não de uma efetiva prestação de serviços ou de outro tipo de vínculo com a Fundação. E, portanto, referiram há pouco que têm um contrato. A minha primeira pergunta é que tipo de contrato é que existe entre estes trabalhadores e a Fundação. Depois, também já referiram, mas gostava que especificassem, que outras atividades laborais têm estes educadores para além desta atividade que têm na Fundação de Serralves. Entretanto, ainda no âmbito do vínculo, se solicitaram à Fundação, antes da pandemia, a alteração do vínculo que tem com esta Fundação. Depois, há outra questão que é relativamente à Comissão de Trabalhadores da Fundação de Serralves. Se algum destes educadores faz parte ou não desta Comissão de Trabalhadores, porque até seria natural que fosse essa comissão a estar hoje aqui presente na Assembleia. E, portanto, essa é a questão, que relação é que têm com a Comissão de Trabalhadores. Depois, há aqui, de facto, deste processo, o que aconteceu depois da pandemia e que, entretanto, houve o encerramento das atividades da Fundação a partir do dia 13 de março, fruto do estado de emergência em que o país ficou. E, portanto, naturalmente que isto apanhou-nos a todos de surpresa e a todos os setores, mas, de facto, o setor da cultura foi um dos setores mais atingidos e com mais problemas devido à quebra de rendimentos. E, portanto, aqui coloca-se a questão de saber se conseguiram obter alguns apoios no âmbito
daqueles que são consagrados para os trabalhadores independentes e que foram alvo de algumas atualizações por parte do Governo ao longo deste tempo, porque inicialmente alguns trabalhadores não eram abrangidos e, portanto, gostava de saber se de facto tiveram acesso a esses apoios, se estão a ter esses apoios ou não. Naturalmente que a Fundação de Serralves diz que este encerramento se deveu essencialmente ao o encerramento das funções, ou a suspensão das funções, se deveu essencialmente ao encerramento das escolas e portanto, também tentar perceber que tipo de funções é que exerciam no acompanhamento das atividades das escolas e de outras IPSS, que julgo que seriam essas atividades que desenvolviam das visitas guiadas e das oficinas que especificassem como é que desenvolviam essas atividades. Entretanto, também saber se a Fundação já retomou essas atividades e se foram ou não convidados novamente a participar no desenvolvimento dessas atividades, quantos educadores é que foram e quantos educadores é que não foram. Depois, passando à parte da fiscalização, que já foi aqui referida, realizada numa ação inspectiva pela ACT, em abril, e que o grupo parlamentar do PSD, numa reunião da Comissão de Cultura em 25 de maio, solicitou que fosse enviado o relatório à Assembleia da República e, efetivamente, na resposta da Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o que ela diz é que, efetivamente, não foram encontradas irregularidades e até diz mais, diz que que os prestadores de serviços não foram encontradas evidências que prestassem trabalho em condições idênticas ao contrato de trabalho, ou seja, de forma autónoma. Portanto, isto é o que diz a Sra. Ministra e também a Sra. Ministra da Cultura aqui na Assembleia disse que não se tinham encontrado quaisquer irregularidades. Portanto, gostaria que comentassem. Para além disso, também foi veiculado que teriam sido ouvidos depois deste processo inspectivo se ter iniciado e desenrolado e, portanto, gostaria de saber em que datas é que foram ouvidos pela ACT, que seria importante para saber se coincide ou não com o envio da resposta da Sra. Ministra a esta Assembleia. Para além disto... O Sr. Deputado tem que terminar. Só mesmo para terminar. Porque é que nunca denunciaram esta situação antes da pandemia à ACT? E em termos da via judicial, se já recorreram à via judicial ou não? Muito obrigada. Obrigada, Sr. Deputada. Passo agora a palavra para a resposta. Faz favor, Raquel Sambado. Ora, então... eu queria começar por esclarecer aqui uma questão que é, nós não temos nenhum contrato. Alguns educadores, nós somos todos recibos verdes, alguns educadores tiveram muito recentemente que assinar um contrato de prestação de serviços no âmbito apenas de um pequeno projeto que existe na Fundação de Serralves e que é financiado por fundos europeus. Isto aconteceu, a assinatura desse contrato aconteceu em 2019, nunca antes tinha sido assinado nenhum contrato de prestação de serviços, nem nenhum contrato de qualquer outra natureza. E só alguns é que o assinaram. Portanto, a grande maioria da empresa não tem nenhum tipo de contrato assinado com a Fundação de Serralves. Em relação às outras atividades que os educadores, atividades profissionais que os educadores possam desenvolver, eu queria aqui esclarecer uma coisa. Tem sido esse, recorrentemente, um argumento usado pela Fundação de Serralves para justificar que nós não somos falsos recibos verdes. Mas eu queria simplesmente alertar para uma coisa. Também, alguns trabalhadores internos da Fundação de Serralves acumulam contratos de trabalho com outras instituições, porque, tanto quanto eu sei, a lei não impede que um trabalhador tenha contratos com mais de uma instituição. Portanto, se eu sou professora, ou se eu sou curadora, ou se eu sou diretora artística de qualquer coisa, estou a enumerar várias funções profissionais que os meus colegas desempenham. Eu, especificamente, sou professora, tenho um contrato de trabalho, em que é que isso invalida que o meu vínculo com a Fundação de Serralves seja também um contrato de trabalho? Também eles têm outros contratos de trabalho. Desde que não tenham um contrato de exclusividade, acho que todos nós podemos fazê-lo.
Solicitamos várias vezes a revisão, internamente, ao longo de vários anos. Isto é uma questão que tem, digamos, internamente sido difícil, porque nunca nos foi dada a possibilidade de sequer discutir os moldes deste vínculo, da revisão do vínculo. Portanto, o que efetivamente acontece aqui é que surge esta situação de pandemia, o museu fecha, nós somos completamente abandonados e somos forçados a denunciar publicamente esta situação, uma vez que o diálogo interno foi praticamente inexistente. A Comissão de Trabalhadores de Serralves, nós não fazemos parte dela. Nós entramos em contato com esta Comissão de Trabalhadores, que até agora só nos tem respondido que só poderá tomar uma posição oficial sobre esta matéria quando reunir em plenário. Entramos em contato com eles ainda antes das férias de verão, durante o mês de julho, entramos novamente em setembro, o plenário aparentemente ainda não aconteceu, portanto não há um posicionamento oficial da Comissão de Trabalhadores de Serralves em relação a isto. Em relação aos apoios aos trabalhadores independentes, alguns, muito poucos, educadores tiveram direito a esses apoios. A grande maioria não foi elegível por várias razões, nomeadamente ter, por exemplo, um contrato de trabalho com outra instituição. Vou mais uma vez, e porque sou eu que estou a responder, dar o meu exemplo pessoal. O meu contrato de trabalho representa 30% dos meus rendimentos. 70% dos meus rendimentos eram como independente na Fundação de Serralves. Portanto, eu fiquei sem direito a um apoio, eu e outros colegas em situação idêntica. Há contratos de trabalho ainda mais pequenos que o meu e só por isto já não fomos elegíveis. Outras situações também impediram a atribuição desses apoios. Portanto, são poucos os educadores que tiveram acesso a apoio. Em relação à questão das escolas estarem fechadas, enfim, cabe-me dizer que o nosso trabalho vai muito além das escolas. Os públicos com quem nós trabalhamos são, literalmente, todos. Nós trabalhamos com todas as faixas etárias, nós trabalhamos com grupos designados VIP, nós trabalhamos com jornalistas, nós trabalhamos com IPSS, nós trabalhamos com grupos com necessidades educativas especiais, nós fazemos visitas guiadas para outras atividades requeridas, por exemplo, por agências de turismo. Portanto, todos os públicos e toda a mediação que acontece dentro da Fundação de Serralves é da nossa responsabilidade. Portanto, as escolas são de facto um público importante, mas não são o único público. Por outro lado, também fará algum sentido dizer neste momento que o nosso trabalho, tal como o trabalho de um professor, vai muito além daquele momento em que efetivamente se realiza e se orienta uma atividade. Há todo um trabalho de preparação, de investigação que nós fazemos, que no caso da carreira docente seria considerado o tempo não letivo e que no caso dos educadores de Serralves é um trabalho que é profundamente exigente, de grande responsabilidade e que não é remunerado. Talvez, com o museu fechado, tivéssemos a oportunidade de fazer este trabalho de uma forma mais séria. A seriedade a que eu me refiro aqui não é a nossa, porque a nossa esteve sempre lá, mas talvez a Fundação de Serralves encarar com mais seriedade estas nossas funções, que não são apenas no momento em que estamos com o público. Perguntou-me se já retomaram as atividades. Eu devo dizer que sim, as atividades do Serviço Educativo já foram retomadas, mas, como pode ser visto por qualquer pessoa, por exemplo, nas redes sociais, a esmagadora maioria são do Serviço Educativo do Ambiente, do Parque, e não do Serviço Educativo de Artes. Portanto, o Serviço Educativo do Ambiente tem feito imensas atividades e não são só ao ar livre. Portanto, esse não poderá ser um argumento. Muitas são em sala, com todas as regras de segurança impostas por este momento, mas há algumas que são em sala e outras no exterior. Em relação à ACT, o relatório que refere a data de abril. Em abril, nenhum trabalhador tinha sido ouvido, sequer chamado. Nós fomos apenas chamados em julho e durante o decorrer do mês de julho vários educadores foram ouvidos na ACT, inclusive alguns que já não fazem parte da atual equipa do serviço educativo. E por fim, julgo que é por fim, nós não fizemos... Porque é que não fizemos uma denúncia antes? Eu queria só dizer que nós não fizemos uma denúncia à ACT. A ACT simplesmente reagiu à denúncia pública que nós fizemos. Nós não fizemos uma denúncia à ACT. Porquê é que não denunciamos publicamente antes?
Enfim, por mais estranho que isto possa parecer, nós, ao longo destes anos, pagamos o preço da precariedade para fazermos aquilo que gostamos e aquilo que acreditamos. Obrigada. Muito obrigada, Raquel Sambado. Passo agora a palavra à senhora deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar. Perdão? Não, o senhor já falou. Como é o requerente, falou em primeiro lugar. Mas não... Agora vai ter a palavra no final da primeira ronda. Está bem? Como? Posso fazer uma interpelação, Sra. Presidente? Faz favor. É sobre a grelha. Tinha a ideia que, à semelhança do que acontece noutras comissões, o partido requerente apresenta o requerimento, mas intervém também no tempo dos partidos. Não. A grelha, a Comissão de Trabalho aceitou a grelha que é praticada na Comissão de Cultura, e na Comissão de Cultura, na primeira ronda, o partido requerente fala em primeiro lugar, portanto não é a ordem protocolar, mas sim é o primeiro a falar, e tem também a prerrogativa, no final da primeira ronda, fazer uma espécie de intervenção final da primeira ronda, e portanto será 2 minutos a seguir, que os outros grupos parlamentares não terão. É esta a grelha que é utilizada nesta comissão e que foi aceita pela Comissão de Trabalho. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem mais alguma coisa a dizer sobre isto? É esta a grelha. Portanto, passo agora a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sra. Presidente, e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português gostaria de cumprimentar as representantes dos trabalhadores do Serviço Educativo Artes de Serralves e, através delas, também todos os trabalhadores deste Serviço Educativo hoje, mas também muitos que por lá passaram há vários anos atrás, que não estão lá exatamente porque esta situação de precariedade que hoje estamos aqui a discutir já na altura se tornou insustentável para muitos trabalhadores desta instituição. Queria, além de valorizar a vossa presença e valorizar naturalmente a possibilidade de finalmente se ter realizado esta audição, acompanhar, além do conjunto das preocupações que expuseram nas várias intervenções, mas que também colocaram nos documentos que nos fizeram chegar, na carta aberta inicialmente enviada, mas também no documento das comissões de trabalho das áreas da cultura de várias instituições da cultura do nosso país, bem como também num documento que vocês fizeram especificamente sobre Serralves, que eu acho que é bastante explícito da situação dos 23 educadores que vocês atualmente aqui representam, dos 23 educadores que hoje estão a trabalhar e que vocês aqui representam. Parece-nos óbvio que todos estes trabalhadores do Serviço Educativo Artes de Serralves não respondem a nenhuma necessidade temporária, quer dizer, o serviço precisa de todos vocês para funcionar todos os dias, isto é claríssimo, o serviço não funciona sequer com base nas 3 pessoas que fazem a coordenação, que também têm naturalmente a sua importância em toda esta estrutura, mas é óbvio que este serviço funciona porque existem estes trabalhadores, porque existem vocês, enquanto trabalhadores do Serviço Educativo de Artes de Serralves, que seja na ligação com escolas, seja na ligação com determinados grupos sociais para desenvolver projetos de inclusão, seja até no desenvolvimento de projetos específicos dentro da própria Fundação para o público em geral, porque vocês não trabalham só com públicos específicos, não é? Embora também o façam. O que nos parece é que este serviço existe porque vocês existem e porque vocês estão lá a fazer também o vosso trabalho, e como tal isto não é de todo uma necessidade temporária, é uma necessidade permanente para nós. É mais do que óbvio, além de todo o conjunto de critérios que vocês cumprem, que também já aqui elencaram. Falou-se aqui do facto de haver gente desde 1992 a trabalhar em Serralves nesta situação. Vocês têm exemplos muito concretos de 99, de 2010, de 2015, ou seja, de pessoas que estão há largos anos numa realidade de precariedade, mas que estão objetivamente a responder a uma necessidade desta instituição que é absolutamente permanente, além de tudo aquilo que vos é exigido, e eu acho que isto aqui importa ressalvar. Mesmo em quem não tem 100% a disponibilidade total para Serralves, tem rendimentos nos 70%, 80%, 90%, em que a esmagadora maioria do salário que traz para casa ao fim do mês depende do trabalho que é realizado em Serralves. E isto também coloca naturalmente a responsabilidade nesta entidade,
que vos dá trabalho e que vos paga, no fundo, este salário, sendo que a responsabilidade que esta entidade e o Conselho de Administração têm que assumir, para nós, não inibe nem iliba sequer a responsabilidade que o Governo também tem que assumir nesta matéria. Sendo Serralves, importa aqui também lembrar que, sendo o Governo fundador de Serralves, participando e fazendo transferências via Orçamento do Estado, até por via do Fundo de Fomento Cultural e da Direção-Geral da DGPC, importa aqui também lembrar que o Estado, como fundador, deu logo de entrada à Quinta de Serralves para todo o projeto de Serralves e, como tal, há aqui responsabilidades que o próprio Governo não se pode de todo descartar. A realidade do surto efetivamente expôs uma situação de precariedade que se arrasta há largos anos em Serralves, e eu gostaria também de valorizar muito a coragem que, entretanto, tiveram de denunciar a situação e de, mesmo com ações públicas, fazer ver a todos em geral e ao público em geral, mesmo à porta de Serralves, que esta não era de toda uma situação sustentável. E queria aqui acrescentar também de algumas questões que vocês aqui colocaram, desde logo que os valores que os próprios trabalhadores recebem acabam por não ser atualizados há cerca de 20 anos, o que também não é de todo, e pedia que falassem sobre isso, ou seja, de haver efetivamente quem estando a trabalhar há largos anos em Serralves não veja nenhum tipo de valor salarial atualizado, dos impactos naturalmente que isto tem também na vida desses trabalhadores, e já agora colocar-vos aqui duas questões muito concretas para finalizar. Importava aqui perceber o ponto de situação atual neste momento. Já percebemos que, objetivamente, considerando que não há atividades, não há, de alguma forma, trabalho, mas era importante perceber o ponto de situação atual dos educadores de Serralves, em que situação é que estão, e importava aqui perceber também uma realidade muito concreta que nos preocupa, que tem a ver com a questão dos rendimentos, dos salários, das remunerações, do facto de muitos não terem sido elegíveis para apoios porque teriam um outro contrato qualquer, a situação destas pessoas neste momento, depois de todos estes meses, que nós suspeitamos que deva ser de profundas dificuldades, mas que eu acho que também importava que fosse aqui de alguma forma esclarecida e aprofundada, para que percebamos também a importância aqui de se ter um vínculo que seja efetivo e que garanta rendimentos em todos os momentos às pessoas e não só durante alguns meses da vida, mesmo para terminar, porque as contas têm 12 meses ao fim de um ano, não são só durante 2 ou 3 meses que elas existem. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo novamente para responder a Inês Soares. Por favor, tem a palavra. Antes de mais, bom dia. Ok, está bem. Antes de mais, bom dia. Bom dia a todos. Agradeço desde já o tempo que nos estão a permitir para estarmos aqui e expor a nossa situação. Relativamente ao ponto de situação atual, dizer que o contacto com a Fundação de Serralves está a ser praticamente nulo. Realmente, alguns educadores, muito poucos, estão a receber propostas muito pontuais e nós sentimos que, ultimamente, as propostas que recebemos é na sequência de alguma denúncia pública. Ou seja, sempre que fazemos uma denúncia aos grupos parlamentares ou à imprensa, ligam-nos ou enviam e-mail na semana seguinte a propor algum trabalho. E tem sido mais ou menos esta a base de comunicação. Já por diversas vezes questionamos a nossa coordenação sobre se há previsão e se há alguma estratégia para as visitas, para as atividades. Como a colega Raquel Sambado disse muito bem, o nosso trabalho não é só de contacto direto com o público, há todo um trabalho de background que não é pago, e já questionamos várias vezes a coordenação sobre essa questão e realmente não tivemos qualquer resposta. A única resposta que eu tive relativa a uma proposta de até reagendamento de uma atividade
isto até falando de uma experiência muito pessoal, de um reagendamento de uma atividade relacionada com a exposição de Arthur Jafa, era que realmente não estavam a ser previstos reagendamentos de nenhuma atividade. Relativamente aos testemunhos pessoais, à experiência, se calhar tentava a Sra. Presidente passar então aqui a palavra à colega que está em videoconferência, porque eu creio que seja um bom enquadramento ela ler 2 testemunhos de 2 colegas, dela própria, Andreia Coutinho e Rita Martins, se permitirem. Rita Martins, sim. Muito obrigada, Inês. Obrigada. Agora a palavra não está? Não, a Andreia vai ler os 2 testemunhos, peço desculpa. É? Sim. Muito bem, então passamos a palavra à Andreia Coutinho através do Skype. Tem a palavra. O testemunho pessoal da Rita Martins, que faz parte da equipa de serviço educativo 1992, a Recibos Verdes. Inicialmente a tempo inteiro, parcial desde 98, 99, 3 dias e meio de disponibilidade. Deixe-me só interrompê-la. A senhora não tem o vídeo ligado e, portanto, a sua imagem não aparece. Aparece as carinhas encantadoras das senhoras e dos senhores deputados, mas a sua não aparece. Agora sim, pode contar. Aliás, se quiser pode recomeçar. Obrigada. Peço imensa desculpa. Por apresentar o caso da minha colega Rita Martins, que faz parte da equipa do Serviço Educativo desde 1992, a Recibos Verdes. Inicialmente a tempo inteiro, tempo parcial desde 98, 99. Com 3 dias e meio de disponibilidade dos anos mais. E essa disponibilidade de tempo, como já foi dito, paga. Apenas nos primeiros anos, em 99, existia uma mensalidade simbólica para a preparação das visitas às exposições e reuniões. Depois disso, e com 51 anos de idade, a colega continua como tarefeira, apenas pelo tempo de contacto direto com o público e reuniões, havendo muito trabalho e disponibilidade não remunerado. Até os catálogos das exposições, que ao longo de anos nos foi dito que eram uma forma de compensação e pagamento, foram retirados. O próprio material de trabalho e interna foi retirado. A sua formação, a formação da Rita Martins em várias áreas de conhecimento, ao fazer e ao ser, é uma mais-valia para a instituição, que recorre dela para visitas orientadas, oficinas, preparação, elaboração de documentos, formação de colegas até. No entanto, o contributo de Serralves para a sua formação é praticamente, mas a exigência no domínio desses saberes é maior. O seu reconhecimento respectivo, especialmente financeiro. A sua experiência acumulada também não interessa a esta instituição, pois a Rita nunca foi contactada atividade desde a pandemia do Covid-19, que obrigou ao encerramento do museu, nem mesmo depois da reabertura a 18 de maio. Ao fim de quase 28 anos de serviço, pelo menos 50% do seu tempo semanal afeto ao serviço educativo, a Rita não recebeu uma única comunicação pessoal, ou preocupação por representante hierárquico, e é infelizmente o falador do desprezo por parte da instituição, pois somos nós que damos a cara e o conhecimento público que nos visita diariamente. Penso, excelentíssima Presidente da Mesa, que não tenho tempo de ler o meu testemunho. Não tem tempo agora para ler o seu testemunho, mas poderá enviá-lo para a Comissão e depois será distribuído a todas as senhoras e senhores deputados. Muito obrigada então. Bom, passo agora a palavra ao senhor deputado João Pinho de Almeida.
do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente também da Comissão de Trabalho cumprimento naturalmente os nossos ouvidos de hoje, que vieram expor a sua situação e que, obviamente, o Parlamento não toma dela conhecimento, já tem conhecimento há bastante tempo, mas tem que analisar esta questão dentro daquilo que são as competências do Parlamento. E nós temos competência legislativa, que aqui interessa, já vou dizer no fim porquê, e temos competência de fiscalização de entidades públicas. E é nessa que se insere essencialmente aquilo que aqui nos trazem. E, portanto, nós poderíamos aqui analisar, não sendo instância de recurso da ACT, é muito importante dizer também isso, que o Parlamento, não cabe ao Parlamento, nos casos em que a ACT se pronuncia, vir rever aquilo, porque quem tem competência para efetivamente analisar estas questões é a ACT. Sabemos que, relativamente à ACT nesta matéria, há uma pronúncia, há depois o facto de os trabalhadores não terem sido ouvidos para essa pronúncia, que fez com que a questão fosse reanalisada e está a ser reanalisada neste momento. Nós ainda não temos conhecimento final. Portanto, o que temos neste momento é de uma primeira análise potencialmente incompleta por parte da ACT, que nos diz, que conclui que não há uma prestação de trabalho idêntica à prestação de trabalho no contexto de um contrato de trabalho. É isso que diz a ACT por enquanto, foi isso que nos transmitiu o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e o Ministério da Cultura também não nos transmitiu coisa diferente. E, portanto, é importante aqui dizer que, da parte do Governo, de dois ministérios diferentes, há pronúncia no sentido de a vossa situação não se equiparar a uma situação de contrato de trabalho. E, portanto, aquilo que hoje aqui nos trazem é uma posição diferente e, obviamente, aqui haverá espaço ao contraditório, mas não cabe à Assembleia da República, como calcularão, fazer uma espécie de arbitragem entre esse tipo de posições. Pode-nos caber a tomar posições políticas em função dessa matéria, ou criticando o Governo, se acharmos que o Governo não está a proceder de acordo com aquilo que é a sua responsabilidade, designadamente enquanto fundador de Serralves, ou legislando no sentido de que as situações possam ser corrigidas. Eu, sinceramente, acho que não vou fazer perguntas sobre a situação em concreto, já disseram tudo, quer dizer, estamos todos aqui conscientes, não vale a pena estar a fazer outra vez as mesmas perguntas para darem outra vez as mesmas respostas. Nós já percebemos claramente qual é a vossa posição e compreenderão também que é o tipo de situação que é discutível, porque dentro dos requisitos da lei para o reconhecimento de um contrato de trabalho, ainda que ele não seja reduzido a escrito, há uma série de requisitos e, obviamente, que relativamente a alguns deles a questão é discutível e nós ouvimos aqui a vossa posição, respeitamos, mas há questões aqui que são relevantes e que já foram aqui colocadas. Por exemplo, o facto desta situação, havendo tantos anos de prestação de trabalho nestas condições, ter sido discutida ou ter sido levantada numa circunstância excepcional e não numa circunstância normal. E isso para nós, enquanto legisladores, releva. Porque uma coisa é haver uma questão estrutural e, em contexto de normalidade, entre aspas, ser levantada e dizer esta prestação de trabalho dos serviços educativos deveria ser reconhecida como uma prestação permanente, sujeita à hierarquia, com posto de trabalho, com uma série com todos os requisitos da lei. Outra coisa é, num contexto excepcional e em função dos apoios não recebidos, levantar-se a questão. Porque, para nós, isso encaminha muito mais a questão para uma possibilidade de aperfeiçoamento dos apoios excepcionais concedidos neste momento, do que propriamente para a questão de fundo, como calcularão. E aí o CDS apresentou já propostas e admite rever essas propostas para o contexto de quem tem esta situação de ter um rendimento permanente, mas ter um rendimento ainda maior de uma atividade não permanente ou potencialmente não permanente. E isso, obviamente, causa problemas do ponto de vista da gestão do orçamento familiar. Nós reconhecemos isso, o Governo já teve iniciativas, nós também já tivemos iniciativas sobre isso. Agora, há uma coisa que nós temos que aqui distinguir, e aí colocava a questão.
o que é que tem a ver com apoios e o que é que tem a ver com questão estrutural. Porque, relativamente aos apoios, nós podemos legislar e ver efetivamente que quem tinha a vossa situação tem um impacto brutal no orçamento, e vou terminar, Sr. Presidente, no orçamento familiar pessoal, e poderá precisar de um apoio que até agora não foi previsto. Outra questão é a questão de fundo, onde, sinceramente, acho que ainda subsistem muitas questões e nós não nos vamos pronunciar sobre elas, nem antes de ouvir todas as partes, muito menos antes de ter da parte da ACT um posicionamento, uma vez que o que temos agora é em sentido contrário àquilo que dizem. Obviamente que damos o benefício da dúvida e acolhemos estas vossas questões como pronunciamento, mas não podemos partir do princípio que assim é quando temos a única posição oficial que temos é exatamente em sentido contrário. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Passo agora novamente a palavra a Raquel Sambado. Ora, então, julgo que talvez seja melhor também manifestar aqui a minha opinião em relação a este assunto, na medida em que nos está então a ser dito que o posicionamento quer da ACT, quer do Ministério da Cultura, neste momento não nos é favorável. Portanto, a mim, aquilo que me cabe aqui sublinhar é que nós fizemos esta denúncia pública, inclusive escrevemos uma carta aberta à Ministra da Cultura. Nós nunca fomos contactados pelo Ministério da Cultura em nenhuma circunstância, nem em nenhum momento. Por outro lado, mais uma vez, o processo que a ACT levou a cabo em abril, a mim custa-me um bocadinho considerar que esse ainda é o processo e essa ainda é a orientação que deve ser tida em consideração, considerando que o processo foi dado como encerrado, mas há outro processo a decorrer. Portanto, eu julgo que a presença da ACT aqui na Assembleia da República, aqui no Parlamento, será na medida de dar resposta a um novo processo. Portanto, acho que na medida de, se existe um novo processo a decorrer, não será um processo que foi aparentemente precocemente finalizado e tirado as conclusões sem serem ouvidos os trabalhadores, que deveria ser aqui considerado. Mas essa é a minha opinião. Também gostava de dizer que exatamente à semelhança da nossa carta aberta à Ministra da Cultura, que não teve qualquer resposta até hoje, também não teve qualquer resposta até hoje a primeira carta aberta que deu início a este processo de denúncia pública que escrevemos no início de todo este processo à doutora Isabel Pires de Lima. Também não tivemos resposta. Portanto, efetivamente, só em julho é que nós começamos a ser ouvidos em instâncias oficiais pela ACT. Depois de muita pressão pública é que isso aconteceu. Se a ACT não esteve aqui a prestar as devidas declarações antes dos trabalhadores estarem aqui, isso naturalmente não é da nossa responsabilidade e também confesso que nos causou estranheza. Parece-me que seria bastante mais produtivo primeiro ter esse tipo de informação por parte de uma entidade oficial do que ter aquilo que é o nosso posicionamento. Mas isso também obviamente nos ultrapassa. Gostaria de referir então e dar resposta à questão que levantou relativa aos apoios versus uma questão estrutural, porque realmente parece-me, eu só falei nos apoios porque me foi perguntado a questão dos apoios aos independentes. Essa é uma outra luta com a qual eu me solidarizo em absoluto e tenho a certeza que todos os meus colegas que são trabalhadores independentes também fazem, mas essa não é a luta que nos traz hoje aqui. Nós estamos hoje aqui por causa de questões estruturais. É-me a mim difícil compreender que cause estranheza que só venha a público a nossa reivindicação por uma revisão de vínculo com a Fundação de Serralves no contexto da pandemia. Foi exatamente o que aconteceu com o caso da Casa da Música e eu tenho a certeza que com outras situações. Os trabalhadores precários neste país vão aguentando, vão sobrevivendo, até que acontece uma situação limite, como é uma pandemia, como é um estado de emergência, como é um confinamento e instituições fechadas, que trazem ao de cima toda esta precariedade. Portanto, a mim parece-me totalmente compreensível e totalmente legítimo que seja agora o momento em que nós tornamos público esta nossa reivindicação, que, como eu já disse há pouco, não sei se me ouviu, que como eu já disse há pouco, é uma reivindicação e uma discussão que internamente já acontece há longos anos. Portanto, não é uma coisa que nos passou agora pela cabeça. E exatamente como o deputado José Soeiro referiu no início, na introdução, esta situação ou esta nossa causa tem dois momentos.
Um, que é precisamente o momento em que a pandemia se instala, o estado de emergência é decretado, as instituições são fechadas e nós somos deixados ao abandono. Tentamos ser absolutamente proativos, apresentar propostas para continuar o nosso trabalho, tudo nos é negado, com o argumento de que não há orçamento que possa dar resposta às nossas propostas e numa atitude de absoluta desresponsabilização. Mais do que questões legais, nós também estamos aqui a falar de questões de responsabilidade ética e de responsabilidade moral, responsabilidade social, na verdade. Portanto, uma coisa foi esse momento que nós tentamos, digamos, chegar a um acordo com a Fundação de Serralves, fomos proativos, tentamos arranjar soluções, até porque seria de todo o interesse da Fundação de Serralves, o Museu de Arte Contemporânea especificamente, ter, à imagem de muitos outros museus e muitas outras instituições culturais, a capacidade de resposta num momento tão difícil e de continuar a sua atividade noutro formato, online, como tudo aconteceu online neste país, no mundo, durante esse período. O que nós tivemos foi um redondo não. E depois tivemos pessoas que nunca fizeram as funções que nós fazemos, internas, a fazer esse trabalho que foi inicialmente proposto por nós. Portanto, isto é um momento, isto é uma questão dentro desta grande questão. A segunda questão é a revisão do vínculo, porque no momento em que tudo nos é recusado e que nós nos vemos absolutamente abandonados, sem qualquer tipo de recurso e sem qualquer tipo de rendimento por parte da Fundação de Serralves, naturalmente chegamos a uma situação limite em que ou tentamos que o nosso vínculo seja revisto, como já internamente fazemos há muitos anos, ou então ficamos numa situação de precariedade, mãos atadas e submissos a uma realidade que nos tem, digamos, oprimido profissionalmente há décadas. Portanto, acho que dei resposta às questões aqui levantadas. Raquel, já toda a gente percebeu o seu ponto de vista. E agora, para terminar, agora passamos à senhora deputada Cristina Rodrigues, que estará connosco via Skype. Muito bom dia, senhora Presidente. Olá, bom dia, Cristina. Faz favor. Muito obrigada. Quero começar por cumprimentar todos os presentes, as senhoras e as senhoras deputadas e também os representantes dos trabalhadores precários da Fundação de Serralves pela vossa presença e também agradecer a vossa presença e também os contributos que nos deixaram. Como já tive a oportunidade de vos transmitir, acompanhamos as vossas preocupações e as vossas pretensões. De facto, não se compreende como é que a Fundação Serralves pode ter a trabalhar para si pessoas há vários anos, alguns desde 1992, sempre com este regime dos recibos verdes, sem qualquer perspectiva de integração nos quadros, e lamentamos também a posição da Fundação, que continua a insistir que se tratam de verdadeiros recibos verdes quando existem, por aquilo que nós temos de conhecimento, evidências do contrário. A tudo isto se junta os impactos que estão a sentir em virtude, obviamente, aqui da questão da Covid-19, que teve um impacto muito grande em todas as áreas, tendo existido muitas atividades que foram canceladas e mesmo assim a Fundação Serralves não compensou os profissionais pelos cancelamentos, ao contrário daquilo que foi feito por outras instituições em casos semelhantes, como foi o caso da Fundação Gulbenkian. Alguns profissionais conseguiram obter o apoio para trabalhadores independentes junto da Segurança Social, mas nem todos preenchiam os requisitos e por isso sabemos que existem profissionais a passar dificuldades, situação que é lamentável. Uma das questões que eu lhes ia colocar era precisamente se já tinham tido a oportunidade de reunir com o Governo para lhes expor as vossas reivindicações. Pelo que entendi do que respondeu há pouco, nem sequer tiveram resposta à vossa carta, não é? Gostava que me pudesse então confirmar essa circunstância. E depois, referiu há pouco também que alguns trabalhadores, quer dizer, neste caso prestadores de serviços, participaram no processo de fiscalização da ACT, ou seja, foram ouvidos. Eu gostaria de saber se, e de facto nessa primeira fase a ACT decidiu sem ouvir todos ou sem ouvir os trabalhadores. Eu gostava de saber se de facto desde as audições que se iniciaram, julgo que foi a partir de julho, se já todos foram ouvidos, se tem alguma informação de como é que está ou não a decorrer este processo. Mais uma vez, obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Raquel. Não. Faz favor. Inês Soares. Deputada Cristina Rodrigues, relativamente à primeira questão, se já tivemos a oportunidade de reunir com o Governo,
de facto, ainda não. Nós fizemos consecutivas denúncias durante todo o mês de julho. Também fomos sendo convocados para a ACT, mas de facto, tal como foi referido pela minha colega, não tivemos nenhuma única resposta por parte da doutora Isabel Pires de Lima, nem por parte do Ministério da Cultura ou do próprio Governo no geral. Relativamente à sua segunda questão, se já fomos todos ouvidos ou se temos mais alguma informação por parte da ACT. De facto, como já referi, nós já fomos sendo chamados durante todo o mês de julho. Creio que já todos os colegas foram ouvidos, apenas arte educadores. Convém referir aqui e deixar bem claro que a precariedade existe em vários departamentos em Serralves, mas apenas a nossa causa, por se ter tornado mais mediática e por termos sido nós a tomar a iniciativa de realizar várias denúncias, é que chamou mais a atenção da ACT, principalmente por esta questão de a própria ACT ter concluído um processo antes de falar com os seus educadores e também retomou novamente para esclarecer. Convém também ressalvar aqui outra questão, que é quando realmente eu fui chamada à ACT, disseram-me que de facto tinham muitas perguntas agora, após terem ouvido o meu depoimento, que ficaram realmente já com algumas questões por esclarecer ainda. Portanto, saudar realmente o que a ACT nos tenha chamado. Acho que realmente foi importante e deram provas que nos querem ouvir. E que realmente este processo penso que ainda não está realmente fechado. E mais uma vez frisar também que não são só apenas questões legais que nos trazem aqui, são muitas questões éticas, muitas questões morais, porque realmente temos suspeitas de que há um processo de dispensa velado e isto pode roçar os limites do legal, não é? Mas é sem dúvida discutível e questionável. Obrigada. Obrigada, Inês. Agora passamos ao remate da primeira ronda e para isso terá a palavra quer o Sr. Deputado João Soeiro, quer os representantes dos trabalhadores precários. Primeiro 2 minutos, por favor. Obrigado, Sra. Presidente. O problema da precariedade, o padrão de precariedade em Serralves vem de trás. Já em 2010 houve uma carta aberta a 50 personalidades contra os falsos recibos verdes em Serralves e, portanto, já vem daí. Há um problema legal, como pelo testemunho que aqui trouxeram, os indícios de laboralidade, os vários indícios de laboralidade verificam-se claramente em Serralves e é preciso resolver esse problema legal e reconhecer contratos de trabalho. Há também um problema da desconsideração com que a administração trata os trabalhadores. É muito mau e grave que uma administração que tem uma representante nomeada pelo Estado, Isabel Pires de Lima, não responde aos trabalhadores e emita comunicados no mínimo infelizes, e é bastante desrespeitoso e feio chamar externos a trabalhadores que são essenciais e que fazem a Fundação há muitos anos. Há também uma inquietante gestão orçamental numa fundação que não teve nenhuma redução no orçamento, mas que não cumpre aquilo que estava orçamentado para com uma parte dos seus trabalhadores, que aliás teve um aumento de orçamento este ano. Isso é inquietante, como é inquietante o silêncio do Governo e o silêncio do Ministério da Cultura, apesar de não ser novo. Queria, nestes 2 minutos, agradecer mais uma vez não apenas a vossa presença, mas o vosso exemplo de luta e também o modo como encontraram uma resposta para uma lacuna de representação, porque se vocês não têm uma representação formal é precisamente porque não têm os vossos contratos reconhecidos e, portanto, não podem fazer-se representar pelas vias normais, e ainda bem que a questão e que encontraram essa forma de representar 23 mais 12 que já não estão em Serralves.
Queria também, finalmente, dizer que esperamos que estas audições sirvam para que a Fundação de Serralves reverta este comportamento e regularize as situações antes mesmo do Ministério Público intimar a fazê-lo. E deixar duas perguntas. Que critérios é que foram utilizados pela administração, na vossa opinião, nesta fase de retoma, do ponto de vista do contacto com os trabalhadores e, além dos trabalhadores do serviço de arte, do serviço educativo e, portanto, dos educadores, dos arte-educadores, qual é a situação dos técnicos que montam as exposições e que fazem a manutenção das exposições? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Ainda irá haver uma segunda ronda, Sr. Deputado. Este é o remate da primeira ronda. Eu sei, mas deixei já um conjunto de perguntas e de uma avaliação muito bem. Muito no momento das principais deputado. conclusões. Agora, para rematar esta primeira ronda, vou passar a palavra para Ricardo Costa Dias, que está connosco via Skype, que é representante dos técnicos externos e também precários. Tem a palavra, Senhor Ricardo. Desde já agradeço. Eu vou ler um pequeno texto que escrevi em conjunto com os técnicos que represento. Desde já quero agradecer a oportunidade de estar presente nesta sessão e cumprimentar a Presidente da Mesa e todos os blocos parlamentares e demais presentes. O meu nome é Ricardo Dias, eu trabalho na instituição desde 2004 e estou aqui em representação dos técnicos externos de museografia. Como representante da equipa externa vou enumerar alguns pontos para que achamos fundamentais. Primeiro vou começar por referir quais são as nossas funções. Portanto, a equipa interna é constituída por 3 técnicos de museografia que desenvolvem trabalho há alguns anos. Portanto, nós, quase todos os técnicos são formados em artes plásticas e eu estou a terminar o mestrado em museologia. Trabalhamos em todas as exposições, na montagem e desmontagem de exposições, portanto na Casa de Serralves, no próprio museu, mais frequentemente, na Casa Manuel de Oliveira e também em itinerâncias fora do museu. De referir que fazemos também a recepção das obras, fazemos cargas e descargas, para contextualizar aqui um bocado o serviço do trabalho que nós fazemos. Tratamos, portanto, da logística, do trabalho de backstage que antecede as exposições. Trabalhamos na construção e preparação de mobiliário, na preparação dos espaços, arrumação e organização das oficinas, armazéns e reservas. Também fazemos assistência direta aos artistas, fazemos manutenção das exposições. O nosso nome muitas vezes surge no catálogo já há alguns anos. Fazemos preparações de exposições de itinerâncias, fazemos embalamento, fazemos assistência na reserva do próprio museu, fazemos a manutenção da coleção em reserva em espaço exterior, no parque, na casa, como eu referi, na Casa Manuel de Oliveira e também em itinerâncias. Queremos deixar algumas observações também que são muito pertinentes. Estamos subordinados a uma chefia e obedecemos a uma hierarquia da própria instituição, nomeadamente ao serviço de exposições. Temos um horário fixo das 9h30 às 5h30, determinado pela instituição e controlado eletronicamente por um cartão de funcionário. Utilizamos equipamentos e instrumentos de trabalho da instituição. Temos autorização para conduzir carros da própria empresa, da instituição. Temos momentos de representação da própria instituição e temos funções iguais aos 3 técnicos internos. Nunca nos foi proposta nenhum tipo de contrato e queremos que nos seja proporcionado uma vida digna, com estabilidade e com direitos laborais. Nunca fomos contactados em nenhum momento por qualquer autoridade fiscalizadora. Temos rendimentos de 80% a 100% anuais desta instituição. Sabemos que a instituição tem alguma abertura para resolver a nossa situação e não somos atualizados do valor hora que praticamos desde que me lembro, desde 2006. Tivemos alguns apoios da Gulbenkian que alguns de nós concorreram, alguns apoios também da Segurança Social, apesar dos valores serem muito baixos e insustentáveis, logicamente. Ricardo, vai ter que terminar, só tinha 2 minutos, já vai em 3h30, mas eu dou-lhe mais um minutinho para terminar. Para referir, se calhar, os nomes, que acho que são importantes, referir os nomes ao qual estão vinculados à minha presença e à minha
à minha intervenção. Portanto, eu queria referir que o Artur Ruivo, a Ana Amorim, o Bruno Boar, o Frederico Diz, a Felícia Teixeira, o Luís Magalhães, o Ruben Freitas, o Hugo Castro, o Pedro Serrano e o Walter Maior são pessoas que contribuem para o crescimento desta instituição. Nós gostamos muito de trabalhar nela, da nossa participação. Eu trabalho na instituição desde 2004 e com muita vontade e com muito afinco para que a cultura tenha visibilidade e cresça de alguma forma, e nós também queremos crescer. Muito obrigado por tudo. Chegámos assim ao fim da primeira ronda. Agora, para a segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Presidente da Comissão do Trabalho para presidir. Perdão? Faz favor, Sr. Deputado. Sra. Presidente, só para dizer que o Grupo Parlamentar do PSD, antes de avançarmos para a segunda ronda, dizer que viu esclarecidas as suas questões e que prescinde da segunda ronda. Muito obrigada. Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado. Sr. Presidente, nós também. Muito obrigada, Sr. Deputado. Bom, então, portanto, temos inscritos para a segunda ronda o Grupo Parlamentar do PS, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E agora sim passo a palavra ao Sr. Presidente Pedro Roque para a condução dos trabalhos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas as senhoras e senhores deputados, os representantes dos trabalhadores da Fundação Serralves e, em particular, a senhora Presidente que conduziu, da Comissão de Cultura, que conduziu esta primeira parte da reunião. Portanto, seguimos então para a segunda parte. Temos já o trabalho facilitado, uma vez que 2 grupos parlamentares prescindem da sua participação nesta segunda ronda e, portanto, começaríamos pelo grupo. A segunda ronda é constituída por 3 minutos a cada grupo parlamentar, que são sequenciais, isto é, a resposta será efetuada no final, portanto, começamos pelo Partido Socialista, depois será o Bloco de Esquerda e terminará o Partido Comunista Português. Depois, no final, teremos um valor equivalente para a resposta aos representantes dos trabalhadores. Começo pelo Partido Socialista, Sr. Deputado Eduardo Barroco Melo, a quem eu dou a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou tomar muito tempo, mas queria só fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é de que nós, quando fazemos a pergunta do que é que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha, sabemos pela ciência que apareceu o ovo. Da mesma maneira, quando nós perguntamos se houve primeiro queixas relativamente à precariedade ou se existiu precariedade antes, sabemos que primeiro existe precariedade, porque só assim pode haver uma queixa. E, portanto, queria só fazer um comentário para o Partido Socialista. Não há horas ideais para os trabalhadores fazerem valer os seus direitos e todas as horas são boas para poderem pedir a concretização dos seus direitos laborais e, portanto, desse ponto de vista, seja agora, seja ontem, seja amanhã, estaremos sempre disponíveis para ouvir os trabalhadores se tiverem alguma reivindicação a fazer. Dito isto, na primeira parte eu fiz uma pergunta que não tiveram a oportunidade de me responder, eu acho que era uma pergunta relevante, que era relativamente à dependência do rendimento face da Fundação de Serralves. Porque essa é uma questão relevante também para nós percebermos o tipo de relação que estes trabalhadores têm com a Fundação e, portanto, gostava de pedir se podiam esclarecer essa questão, se têm noção desses valores para a maior parte dos trabalhadores, para também nós percebermos a importância também que este vínculo representa na sua dependência económica. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez que o PSD prescinde, passamos ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto mais testemunhos se ouvem, como aquele que aqui ouvimos dos técnicos, mais fica claro o grau de abuso que existe em Serralves. Não apenas em Serralves, infelizmente, mas agora estamos a ouvir os testemunhos de Serralves. E acho que é muito relevante que estes trabalhadores tenham podido pronunciar-se. É muito estranho como é que uma instituição considera que pode ter todo um serviço educativo com trabalhadores de recibos verdes, como se não desempenhassem uma necessidade permanente de uma instituição como Serralves. Como é que uma instituição entende que pessoas que montam, fazem a manutenção das exposições, que é uma das funções essenciais de uma instituição como Serralves, pelo menos do seu museu, como é que estes trabalhadores não têm também um vínculo reconhecido e, de facto, tudo isto é de uma enorme irresponsabilidade e parece-nos verdadeiramente indefensável. A administração de Serralves, tal como acontecia com a administração da Casa da Música, que tem de resto, também como na Casa da Música, elementos nomeados diretamente pelo Governo, pelo Estado, põe em causa o bom nome desta instituição. A administração de Serralves, com este tipo de práticas, põe em causa o bom nome desta instituição.
afeta a imagem pública e dá um péssimo exemplo de desrespeito pela lei do trabalho e também de desrespeito por aquilo que deve ser a consideração que se tem para com todos os trabalhadores que fazem parte desta instituição. Queria também, desse ponto de vista, perguntar aos trabalhadores que estão aqui presentes, ou insistir na pergunta, que tipo de critérios é que foram utilizados pela administração agora na retoma, se houve algumas práticas de retaliação em relação às iniciativas públicas que os trabalhadores tomaram, exercendo o seu direito constitucional e também o seu dever de alertar para o incumprimento da lei que está neste momento a acontecer em Serralves e, portanto, desse ponto de vista, como é que tem sido o comportamento da administração, quer relativamente a estes protestos. Sabemos que não tomaram a iniciativa de encetar um diálogo com os trabalhadores, mas como é que tem sido, quer relativamente a estes protestos, quer relativamente a esta fase de retoma de alguma atividade e aos critérios utilizados. Preocupou-me ler num jornal que, por exemplo, a Serralves estaria até a contactar outras pessoas como uma forma de punir e de não chamar, retaliando dessa forma, trabalhadores que não fizeram nada a não ser aquilo que se exige a um cidadão, que é lutar pelo respeito pelos seus direitos e pelo respeito pela lei. E, portanto, deixava só estas perguntas também nesta segunda ronda, saudando mais uma vez, porque penso que esta é a minha última intervenção, saudando mais uma vez a vossa presença e esperando que a audição da Autoridade para as Condições de Trabalho e da Administração de Serralves permita de facto reverter este caminho. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Partido Comunista Português. Sra. Deputada Diana Ferreira, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que em todas as intervenções que foram sendo feitas, tanto por quem está aqui presencialmente, como também pelas intervenções que tivemos a oportunidade de ouvir por videoconferência, fica evidente, primeiro, esta realidade da precariedade que é absolutamente transversal a vários setores de Serralves, e a necessidade e a urgência de, efetivamente, a situação ser resolvida. Ser resolvida para garantir dignidade e para garantir um vínculo digno aos trabalhadores, e porque é esse também o direito que vocês têm, de ter estabilidade no trabalho, a saber que já agora com que salário é que contam ao fim do mês e não aquele que possa aparecer em função de determinadas horas que possam ou não ser decididas, porque importa aqui lembrar algo que também já foi dito e que está nos documentos que vocês nos enviaram, é que se vocês não tiverem disponibilidade têm que avisar com um mês de antecedência, mas a Fundação de Serralves pode efetivamente, basicamente de um momento para o outro, retirar-vos horas ou não vos atribuir trabalho e não vos pagar por esse trabalho que também não vos é atribuído, deixando-vos naturalmente em situações de grande dificuldade. Por isso parece-nos claro que esta é uma situação que urge ser absolutamente resolvida, seja pela garantia do vínculo e da estabilidade, seja pela garantia até de salários correspondentes às funções que vocês desempenham, integrando já agora também todo aquele que é o trabalho que é feito e que não é objetivamente remunerado, seja na investigação, na preparação de um conjunto de projetos e de materiais em que não é de todo considerado, porque essas horas não estão naquelas que são as horas pagas no que é, no fundo, o apoio e o serviço que prestam ao público e que não está considerado todo este trabalho que deveria naturalmente estar. Dizer-vos também que mais do que uma questão técnica ou uma questão jurídica, esta é efetivamente uma questão de vontade política, porque há a responsabilidade do Governo, há a responsabilidade de um Ministério que tem tutela direta sobre esta instituição e, como tal, isto é acima de tudo uma questão de vontade política de resolver um problema de precariedade que se perpetua há largos anos em diferentes instituições da área da cultura, da qual Serralves é um exemplo, e dizer aqui, eu penso que não estou a falar há 5 minutos e meio, mas vou já terminar. Não houve reset, mas como o Sr. Deputado usou 3 minutos, portanto será ficaremos mesmo a terminar, ok. E dizer aqui algo também, a Fundação de Serralves tem efetivamente um papel importantíssimo no panorama cultural regional, mas também nacional.
E uma fundação e uma instituição com esta importância não pode naturalmente ter trabalhadores que não são valorizados e não pode ter trabalhadores em situação precária. Por isso, reiterar a solidariedade do PCP com todas aquelas que têm sido as vossas lutas e com todas as vossas reivindicações, dizer que da nossa parte, tendo já questionado o Governo em momentos anteriores, voltaremos a fazê-lo também, exigindo que esta situação possa efetivamente ser resolvida. Muito obrigado, Sra. Deputada, e vou pedir desculpa pelo facto de não ter efetuado o reset do cronómetro, mas como disse o Sr. Deputado José Soeiro, fez uma intervenção que rondou os 3 minutos, portanto estávamos a fazer a conta aos 6 minutos, portanto a questão está sim resolvida. Chegado a este ponto, uma vez que o CDS prescinde da segunda ronda também, portanto, passaríamos então às respostas. As respostas é em tempo equivalente às intervenções dos partidos. Enfim, se fossem as 5 intervenções, teríamos 15 minutos, assim teremos um tempo de referência de 9 minutos, enfim, com uma pequena tolerância, naturalmente. Eu pergunto como é que desejam efetuar as respostas. Será apenas uma pessoa ou serão várias? Muito bem, tem a palavra então. 9 minutos. Obrigado. Ora, então, antes de partilhar convosco aqui um pensamento a título de conclusão, queria tentar muito brevemente dar resposta a estas últimas questões que foram levantadas. Efetivamente, nomeadamente a questão que já foi levantada há pouco pelo deputado José Soeiro, relativamente aos critérios para a retoma da atividade da Fundação de Serralves e especificamente os critérios para a retoma da atividade do Serviço Educativo Artes. Como devem imaginar, nós desconhecemos esses critérios, porque a retoma, na realidade, para nós ainda não aconteceu. No entanto, e como também foi referido, nós temos, por exemplo, conhecimento de que já tiveram lugar entrevistas para fazer integrar na equipa de serviço educativo novos educadores. Estas entrevistas foram realizadas a pessoas com experiência profissional quase nenhuma, acabadas de concluir a sua formação académica, portanto causa-nos bastante estranheza quando uma equipa de 25 educadores, no caso 23 educadores, estão em casa à espera de serem chamados naquele tempo que dão disponível para Serralves desde sempre, porque nunca foi retirado, nunca nos foi questionado se o mantínhamos ou não. Esses 23 educadores estão em casa e estão a ser feitas entrevistas para integrar novos educadores. Portanto, os critérios não são todos claros, mas nós gostaríamos de reforçar a ideia de que o Serviço Educativo do Ambiente tem estado bastante ativo, assim como têm estado bastante ativos outros serviços desta instituição. Não posso deixar de referir, por exemplo, que no passado fim de semana aconteceu um evento chamado Museu como Performance, que é da responsabilidade do Serviço de Artes Performativas, que teve casa cheia. Assim como tem tido casa cheia e bilheteira absolutamente esgotada, muitas outras atividades, nomeadamente o À Luz no Parque, que tanto quanto sei até foi prolongado por ter tanta adesão do público. Portanto, parece que só mesmo o Serviço Educativo de Artes é que não tem atividade, ou pelo menos os 23 educadores que nós estamos aqui a representar não têm estado em atividade. Uma vez que falei do Serviço de Artes Performativas, também me cabe informar aqui que, ao contrário do que aconteceu com os educadores de artes, cujas atividades foram canceladas durante o estado de emergência e nada nos foi pago desses cancelamentos, não podemos deixar digamos, parabenizar este Serviço de Artes Performativas, que pagou aos artistas cujos eventos, performances estavam agendados e tiveram que ser cancelados. Portanto, há um serviço dentro da Fundação de Serralves que cumpriu a lei e mais, cumpriu a sua responsabilidade social e ética para com os artistas que tinha na sua agenda. Em relação à questão da dependência e dos rendimentos, nós tínhamos aqui previsto partilhar convosco mais alguns depoimentos pessoais de educadores, mas como o tempo é pouco, eu vou tentar fazer aqui um resumo e vou dar, digamos, o exemplo. Já foi dado um exemplo pela colega que esteve via Skype, mas queria só partilhar convosco aqui as percentagens de dependência das três que estamos aqui em representação dos trabalhadores. No meu caso, e até outubro do ano passado, quando iniciei o meu trabalho como docente numa escola, ao longo de 10 anos, 97% dos meus rendimentos foram oferidos na
Fundação de Serralves, sendo que eles decorrem de uma disponibilidade de 7 dias semanais. Eu trabalhei muitas vezes aos fins de semana, trabalhei longos períodos das férias escolares, eu abri mão da minha licença de maternidade, voltei ao trabalho ao fim de 2 meses progressivamente. Portanto, aqui a Patrícia tem uma percentagem de 85% dos rendimentos dela provenientes da Fundação de Serralves, a Inês tem uma percentagem de cerca de 90% dos rendimentos, mais de 90% nos anos em que lá esteve. Portanto, haverá certamente outros colegas que têm uma dependência por volta dos 50%, mas eu também gostaria de sublinhar que o nível de dependência não deveria ser aquilo que determina o enquadramento do vínculo laboral. Porque, enfim, poderá haver alguns afortunados que não dependam de nada nem de ninguém e não é isso que determina o seu enquadramento profissional e o vínculo que tem com nenhuma instituição. Neste sentido, eu gostaria de ler, para agilizar um bocadinho este processo de conclusão, um pequeno texto que nós temos aqui preparado. O trabalho educativo é essencial para a missão do museu. É um trabalho em contínuo desenvolvimento, inacabado, que continua a cada geração. Ajuda a preservar a identidade da instituição, criando valor social e relevância na comunidade. A importância central do trabalho educativo no museu tem de ser reconhecida e elevada. O discurso não é suficiente. É necessário que sejam tomadas medidas no sentido de construir e garantir uma perspectiva mais positiva para o serviço educativo deste museu. Serralves tem sido um modelo nacional e internacional e, para continuar a ser uma referência, terá de tomar as medidas necessárias para que assim continue. A título de conclusão, gostaríamos de sublinhar 3 pontos que consideramos fundamentais. Acreditamos num museu que se constitua enquanto exemplo de boas práticas laborais e sociais, à semelhança do discurso proposto por tantos artistas que ali se apresentam e cuja obra denuncia o abuso e a exploração. Temos orgulho no projeto artístico deste museu, mas é preciso que ele se cumpra no respeito pela dignidade dos trabalhadores, que para ele contribuem diariamente com o seu pensamento, com a sua prática, com o seu afeto e no respeito pelos públicos que acolhe. Desejamos genuinamente voltar a Serralves. Mas só o poderemos fazer na certeza de que todo este penoso processo de denúncia e reivindicação seja o ponto de partida para a criação de um lugar justo e digno para com todos os seus trabalhadores. Por fim, e uma vez mais, lembrar que somos a linha da frente, somos o rosto desta instituição e para quem ainda tem dúvidas há que sublinhar, também nós somos Serralves. Como ainda tenho um bocadinho de tempo para concluir, não podia, e porque nos é questionado frequentemente esta questão de termos ou não termos o apoio de internos quando este processo é comparado com o processo da Casa da Música, eu gostaria de fazer uma referência, uma mera referência. De facto, não temos o apoio oficial, mas temos o apoio oficioso independente ou autónomo pessoal de muitos internos de Serralves e também, por coincidência ou não, se a minha memória não engana, hoje faz precisamente 2 anos que se demitiu o ex-diretor João Ribas, fazendo sérias acusações sobre censura e ingerência por parte da administração. Enfim, quando se fala de critérios, quando se fala de justificações, talvez aqui se abra um lugar para pensarmos que aquele clima de medo que foi noticiado em vários lugares que se vivia na Fundação de Serralves, ele mantém-se e, portanto, o silêncio impõe-se e nós estamos sozinhos nesta luta, porque somos externos e porque de repente até nos parece que já não temos mais nada a perder, mas isso também nos dá a liberdade de continuar e assim o faremos. Muito obrigada pelo vosso tempo e dou por concluída a nossa participação. Muito obrigado. Agradeço a intervenção final dos representantes dos trabalhadores precários da Fundação Serralves. Chegamos ao fim desta nossa primeira parte da reunião. Agora, digamos que este caminho de convergência entre as Comissões de Cultura e Trabalho irá divergir. A Comissão de Trabalho reunirá daqui por 5 minutos na sala número 10, portanto peço para podermos estar lá e sermos cumpridores deste horário no sentido de podermos terminar atempadamente a reunião. Mas, obviamente, que continua a haver convergência nas audições que estão previstas. Uma esteve para realizar-se hoje, não se realizou, mas há audições conjuntas, quer da Autoridade para as Condições de Trabalho, quer da Administração da Fundação Serralves.
E, portanto, agradecendo mais uma vez a presença dos trabalhadores, senhoras e senhores deputados, muito bom dia e até à próxima. Obrigado.